Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estarmos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. A lição de hoje, a lição que vamos estar estudando é a lição de número 11, que tem por título Um Novo Templo e a Restauração do Culto. O texto de referência está registrado aqui, ou textuário está registrado em Ezequiel, capítulo 40, verso 4, parte A, que diz: E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade aplicada diz: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. Temos aí também 3 objetivos, sendo que o primeiro deles é falar sobre o santuário no meio do povo, a importância do santuário, no caso, e explicar a visão do novo templo, e terceiro, apresentar os avisos e ensinos para a igreja. O texto de referência, como eu falei a princípio, está registrado em Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 10, que diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. Essa é a leitura, e nós vamos estar agora vendo aqui na introdução a questão da restauração do templo. Então, a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com seu povo e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Então, meus amados irmãos, pela leitura que nós realizamos aqui do texto de referência, a leitura do textuário, a verdade aplicada e a introdução, já nos leva a um entendimento. Deus, ele sempre primou pela adoração do seu povo. E nós vamos ver no decorrer desta aula que Deus, desde o momento em que tira o povo lá do Egito e traz para o deserto, Deus ali, através de Moisés, institui o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, levando aquele povo a buscar única e exclusivamente o Senhor. Por sua vez, o Senhor exige daqueles que se aproximam dele seriedade, sinceridade, quebrantamento de coração, humildade e reconhecimento pelo muito que Deus faz e tem feito por todos aqueles que buscam a ele com o coração quebrantado. Deus, em nenhum momento da história, compactua com o erro, com o pecado, ou divide a sua glória com quem quer que seja. O desejo e o intuito de Deus sempre foi ter um povo exclusivo, um povo especial e zeloso de boas obras, que dê a ele o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. É por isso que somos chamados. É por isso que fomos resgatados, porque desde o Éden, Deus buscava essa comunhão perfeita com o ser humano, que, afinal de contas, é a sua imagem segundo a sua semelhança. De todas as coisas que foram criadas, o homem é o único ser que foi criado por Deus à sua imagem segundo a sua semelhança, para viver em plena comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta aula, conforme já mencionamos aqui na introdução, o comentarista mostra que a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus
em relacionamento com seu povo e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Para a glória de quem? Para a glória do Senhor. Então, esses pontos, eles são primordiais na vida daquele que se aproxima de Deus. Precisa prestar um culto a Deus com reverência, com dedicação, com temor, porque tudo isto é para a glória de Deus. E Deus se agrada quando nós fazemos o trabalho do Senhor e um trabalho para Deus de maneira que venha honrar o seu santo e soberano nome. No primeiro ponto aqui nós vamos estar vendo sobre a questão, um santuário no meio do povo. E aqui o comentarista aborda sobre a visão de Ezequiel, sobre a questão da restauração do templo. No caso, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história do povo de Israel. Desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico, tal percurso na história bíblica contribuiria para melhor compreendermos o impacto da mensagem de Ezequiel sobre os cativos. Então, nós já falamos aqui a princípio que quando Deus, lá no início, quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão, não era Abraão, era Abrão, e o Senhor tira Abrão do meio do seu povo, do meio da sua parentela, do meio de uma cidade completamente idólatra, voltada para os ídolos, e Deus escolhe Abraão, chama e diz para ele ir para uma terra que ele, Deus, ainda ia mostrar. E nós vemos ali um processo que foi respeitado, que foi obedecido na íntegra. Abraão, ele deixa a sua terra junto com a sua esposa e ele vai em direção àquilo que Deus o estava mostrando. E a partir dali, Abraão se torna, o primeiro homem a viver pela fé, se torna o pai da fé para todos aqueles que creem. E Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação. E isso é fato, isso aconteceu. Nós vemos que muitos anos depois de Abraão, nós vemos Jacó, quando entra no Egito ali com 70 almas, eles eram um grupo de pessoas com apenas 70 pessoas, mas 430 anos depois, eles saem de lá milhões. E ali Deus, através de Moisés, institui o santuário, o tabernáculo, para que aquele povo fosse ensinado e orientados a servir ao único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E até hoje, isso não mudou, não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui um ponto importante sobre a ordem divina para fazer um santuário. Quando Israel saiu do Egito, sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto do Sinai, defronte do monte, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 19, do verso 1 a 9. No monte, Moisés recebeu de Deus leis, estatutos e mandamentos para que o povo de Israel. Deus estava, assim, instruindo o seu povo para os dias de peregrinação no deserto e quando estivesse estabelecido na terra de Canaã, conforme registra Levítico, capítulo 18, verso de 1 a 4. Dentre tantos mandamentos, havia aqueles que se relacionavam com o santuário. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Santuário no hebraico significa lugar santo ou sagrado, também chamado de tabernáculo. Êxodo capítulo 25, verso 9. Por isso, portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo. Deus, ele propõe a Moisés, passa a Moisés todo o modelo, tudo aquilo que estava na sua mente, no seu coração, para que Moisés executasse segundo as diretrizes que Deus tinha passado a ele, para que o povo se voltasse 100% a uma adoração completa e perfeita, porque Deus prometia agora habitar no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus habita no meio do seu povo. Nós estamos vivendo num tempo pós-modernidade, muita gente não sabe nem o que é isso, mas o que envolve é que mesmo diante de tantas mudanças, de tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias,
O Senhor continua habitando no meio do seu povo hoje através da igreja, através da presença do Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu ao retornar para o Pai, dizendo que se ele não fosse, o Consolador não viria, mas se ele fosse, o Consolador viria e estaria conosco para sempre. Então cremos que o Espírito Santo está com a igreja, Deus está com a igreja e ele continuará com ela desde que ela faça exatamente aquilo que o Senhor requer de cada um dos seus servos. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade, se santificar a cada dia, se apartar dos maus caminhos, do pecado, da imoralidade, da vaidade, de tudo que está por aí e que tem atraído tantas pessoas e estão levando para o grande abismo. Irmãos e irmãs amados, o Senhor Jesus está às portas e então é dever que podermos estar a cada dia nos convertendo cada vez mais, nos aproximando mais e mais do Senhor, mantendo com Ele uma comunhão intrínseca e perfeita, para que aquele dia, o dia da sua volta, não nos apanhe de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor, porque desde o início, o desejo de Deus é manter comunhão com o ser humano, que é o representante, é a coroa da criação aqui na terra. Deus tinha essa comunhão com Adão e Eva, aonde foi destruído por Satanás, mas Deus tinha os meios pelos quais trabalhou e conseguiu novamente fazer com que as barreiras de separação fossem derrubadas por terra. E hoje, por intermédio do sacrifício de Cristo, da purificação do nosso pecado, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai e podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. No segundo ponto aqui, nós vemos que o templo foi construído por Salomão. O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. O seu filho, que lhe sucederia no trono, edificaria uma casa ao nome do Senhor, conforme registra 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 12 a 13. Assim Salomão edificou a casa ao Senhor, conforme registra 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, 2 Crônica, capítulo 3, verso 1. Após a oração dedicatória para o templo, desceu fogo do céu, e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. 2 Crônica, capítulo 7, do verso 1 a 3. Como também tinha enchido o tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34 a 35. É significativo notarmos que logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que não fosse tirados da terra de Canaã e o templo destruído, segundo a Crônica, capítulo 7, do verso 19 a 22. Então nós vemos aqui mais uma vez, segundo as referências bíblicas que nós temos lido, que Deus ele exige da parte daqueles que se aproximam dele um comprometimento, ele busca fidelidade daqueles que se aproximam dele. Então, foi dito que eles não poderiam deixar de cumprir os estatutos e mandamentos que Deus tinha prescrito por intermédio de Moisés, para que eles não corressem o risco de serem tirados da terra de Canaã, daquela terra prometida, e tivesse ali o seu templo destruído. No entanto, quando a gente olha para a história e vemos a falibilidade, as falhas do homem, nós percebemos que isso aconteceu. Mas não foi por falta de aviso, não foi por falta de advertência por parte do Senhor. Mas o homem, ele costuma muito pagar para ver. Esse é o maior problema do ser humano. Ele costuma sempre pagar para ver. Ele sempre está colocando em dúvida aquilo que Deus fala. Então, o resultado catastrófico foi que eles foram acossados pelos inimigos, por várias vezes foram aprisionados, se tornaram escravos, foram para a Babilônia, sofreram na pele todas as consequências da sua incredulidade, de ter se voltado para a idolatria e outras coisas mais. Mas Deus sempre se manteve fiel no seu propósito. Quando nós falhamos, irmãos, tudo aquilo que Deus nos advertiu recai sobre nós. E não é Deus que está nos castigando, são as consequências do ato que praticamos.
É preciso a gente ter isso em mente. Deus não é um Deus mau, mas ele adverte, não entra por esse caminho, porque o resultado é morte. A pessoa entra pelo caminho e morre, mas a morte não é uma consequência de Deus por ter avisado. A morte é a consequência da desobediência, do pecado. Então isso aconteceu. O que aconteceu com o grande templo? O templo foi destruído. Né? O templo foi destruído, a cidade se transformou em ruína, o povo, muita gente foi assassinada naqueles dias de guerra, outros foram levados à total pobreza e outros foram levados cativos para a escravidão. E tudo por conta do quê? Por terem se voltado contra Deus, não ter dado ouvido às mensagens, às palavras que Deus enviou através do profeta. E isso acontecerá conosco, se nós não dermos ouvido à voz do Senhor, se transigirmos com o pecado. Isso com certeza também poderá estar acontecendo comigo e com você. Portanto, é importante estarmos de pé na presença do Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e nos desvencilhando de tudo aquilo que é ruim, para que um dia, ao voltar ao Senhor, possamos estar de pé na sua presença e pronto para recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 3, está falando aqui sobre a destruição do templo. E queimaram a casa de Deus, conforme 2 Crônica, capítulo 36, verso 19, Jeremias, capítulo 52, verso 13 a 23. Não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá, Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. 2 Crônica, capítulo 36, 11 a 16. R.K. Harrison escreveu sobre a obra de Jeremias nos tempos que antecederam a destruição do templo. Ele denunciou a adoração no templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respeitáveis de seus dias, incluindo os sacerdotes do templo, conforme Jeremias, capítulo 26, do verso 8 a 13. Então nós vemos que a palavra de Deus, através do profeta Jeremias e outros profetas, foi incisiva, porque ali nós tivemos a oportunidade de ver, através dos escritos, que os reis tinham se apartado do Senhor. Os sacerdotes estavam fazendo conchavo com os reis e com os grandes. Já não se importavam mais com o culto. O templo tornou-se o ídolo maior. E a prova disso é que depois do cativeiro, quando foi feito ali a reconstrução do templo, o povo já não dava tanta credibilidade ao templo, porque toda a beleza, toda a glória que um dia existiu no templo tinha se findado, tinha acabado. Então, para eles, não era o Deus que estava no templo, era a beleza da construção humana que fazia o peso ali. Então, era a glória, era a beleza, aquilo era atraente, eles tinham orgulho de esnobar, de exibir aquele templo. Então, irmãos, quando a gente entra pelo lado da idolatria, é um perigo muito grande, porque Deus ele não está preocupado com o local aonde você adora. Deus não está preocupado se o templo é um megatemplo, um templo que seja aí o orgulho da cidade onde ele foi construído, mas Deus está preocupado com os verdadeiros templos. E esses verdadeiros templos sou eu e você. É a maneira como nós estamos nos apresentando diante de Deus, é a maneira como nós estamos adorando o Senhor. Infelizmente, hoje existe aí megas templos, são coisas astronômicas. Se for levar em conta muitos templos hoje, dá de 10-0 naquele templo que foi construído por Salomão no seu tempo. E muita gente, infelizmente, se sente bem, se sente massageada por estar congregando num templo luxuoso. Mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está olhando para o verdadeiro templo que é você. Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é a construção que alguém está fazendo, gastando milhões e milhões de reais, e por que não dizer dólares, para abrigar o povo.
Não, irmãos, a igreja somos nós, é eu e você. O templo é eu e você. E a partir do momento que nós nos dedicamos a servir ao Senhor, com interesse de coração, com comprometimento, com humildade, com sinceridade, Deus está presente e a sua glória manifestada através de nós, para o seu louvor e para a honra e glória do seu santo nome. Ok, meu prezado irmão? Deus em Cristo abençoe a você, que possamos continuar sendo o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo e Ele quer continuar no meio do seu povo. Ele não quer ficar restrito a um templo construído por mão humana. Pode ser ele pintado de ouro, forrado de ouro, de prata, pode ter as pedras mais preciosas que se encontrar no planeta Terra. Deus não está refém de nenhum desses ambientes, mas Deus quer habitar no meio do povo. Um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Um povo que reconhece Ele como o único Deus e Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, nós vamos estar vendo aqui sobre a visão do novo templo. Os capítulos 40 ao 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Neste tópico serão enfatizados somente dois assuntos: estrutura do templo e serviço sacerdotal. Nesta lição serão destacados somente alguns detalhes, visando contribuir na busca da compreensão destas visões dentro da mensagem do livro de Ezequiel e extrairmos algumas reflexões que nos conduzam a uma crescente edificação em Cristo Jesus. E o primeiro é: o novo templo é vislumbrado. É importante conectar o início de Ezequiel 40, do verso 1 a 2, com Ezequiel 37, 26 a 28. Neste último texto, há três referências que lembram templo, meu santuário, conforme versículo 26 e 28, e meu tabernáculo, versículo 27. Assim, é como se Ezequiel, no capítulo 40, expandisse o texto final do capítulo 37. Ele é levado à terra de Israel e vê um templo. Ezequiel 40, verso 5. Ele viu um templo no princípio do ano. Ezequiel 40, verso 1. Se for considerado, como alguns comentaristas, comentário histórico cultural da Bíblia, e F. Bruce, o mês de Nisan trata-se do período da Páscoa. Se o for o mês de Tisri, trata-se do dia da expiação. Taylor e Chaplin, seja como for, são duas datas com enorme significado para os judeus, podendo assim a visão ser associada com a esperança de um novo tempo para o povo do Senhor, tempo de restauração e celebração. É apropriado que os textos de Ezequiel, um sacerdote, sejam concluídos com a apresentação de um novo templo e um novo sistema de sacrifício na restauração do reino de Deus. A linguagem desta visão sugere que Ezequiel acreditava que estava vendo Jerusalém em um ano de jubileu dos últimos dias, evidência que sugere o advento do reino milenar. Então nós vemos aqui, através do comentarista e através das referências, que Ezequiel viu no futuro a reconstrução de um templo, de um novo modelo, aonde a adoração era uma adoração mais completa, perfeita. E aí, segundo os historiadores, ele sugere que Ezequiel está tendo essa visão do futuro, onde aponta para a restauração e do advento milenar, quando o Senhor implantará o seu reino na terra, aonde o Senhor estará governando para o povo de Israel, e ali haverá também a reconstrução do novo templo, e aonde todos os cidadãos da terra terão a oportunidade de se dirigir a Jerusalém para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Irmão, isso é escatológico.
Mas nós entendemos que o Senhor, em tudo que ele fez e faz, apenas é uma sombra, é uma figura daquilo que realmente vai acontecer num futuro próximo. Então nós vemos desde a implantação do tabernáculo, a construção do primeiro templo por Salomão e a destruição que aconteceu durante todos esses períodos por conta do povo não estarem vivendo integralmente ao Senhor. Mas vemos agora uma restauração completa, aonde tudo que existe passará por uma transformação. Tudo vai se tornar novo. E aqueles que tiverem a oportunidade de habitar nessa nova terra, eles terão o privilégio de poder adorar o Senhor num templo novo, num local aonde todos poderão adorar o Senhor na beleza da sua santidade, aonde o pecado não terá mais influência sobre a mente das pessoas, porque todos nós passaremos por uma transformação, teremos corpos glorificados. O que é corruptível, ele passará pela incorruptibilidade, será revestido da incorruptibilidade, e o nome do Senhor será glorificado. Temos limitações? Sim, temos limitações, sofremos, caímos, levantamos, e há uma grande luta nessa caminhada aqui. Mas o segredo é, como diz o Senhor Jesus, perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 2, está falando sobre a lei do tempo. No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele veria e ouviria, pois depois deveria anunciar tudo a Israel. Ezequiel 40, verso 4. O povo de Israel seria exortado a também prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo, e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis e regulamentos. Ezequiel 43, verso 10 a 12. A lei que governa o templo ideal incluía a providência de sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a fim de que o povo também pudesse tornar-se santo como o povo de Deus, separado das nações pagãs. Então, desde o início da construção do tabernáculo, o propósito de Deus para aquele povo que saiu do Egito é que eles tivessem Deus como único Deus, Deus exclusivo. Eles deveriam abandonar toda a idolatria, todo o Deus pagão, porque eles agora estavam sendo separados para adorar um Deus verdadeiro, e Deus estaria habitando no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles deveriam se apartar de tudo que corrompe, que é prejudicial para uma vida cristã autêntica. E isso não é diferente nos dias atuais. Deus continua exigindo do seu povo fidelidade e santidade, para que não venhamos nos enganar nós mesmos. Irmãos, nos enganar nós mesmos. Porque se nós estamos levando uma vida dúbia, estamos vivendo de acordo com o mundo, transigindo com o pecado e ao mesmo tempo tentando agradar a Deus, nós podemos enganar a muita gente que está à nossa volta, mas ao Senhor não o enganaremos. E um dia poderemos ser deixados para trás por conta da infidelidade ao Senhor. Portanto, é preciso cuidado, é preciso termos em mente que nós somos um povo chamado, um povo escolhido, e é um povo especial, zeloso de boas obras, que estamos neste mundo para exercermos uma função especial neste mundo, a de ser luz e sal, para que todas as pessoas que não conhecem o Senhor, por intermédio da luz que brilha em nós, possam ser atraídos por essa luz e vir ao encontro do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, vem falando sobre as revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Após a visão focar a estrutura do templo, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e culto no mesmo. Ezequiel 43, verso 13 a 46. São várias instruções referentes à atuação dos sacerdotes e levitas, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando as leis registradas nos livros do Êxodo e Levíticos. É pertinente lembrar
que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos que tinham a responsabilidade de conduzir o serviço no templo já tinham se corrompido. Jeremias capítulo 5, verso 30 a 31, capítulo 8, do verso 10 a 11, e capítulo 20, do verso 1 a 6, Ezequiel capítulo 22 a 26. Por isso, a lei da casa, Ezequiel 43, 12, incluiu também instruções quanto à atuação dos mesmos, Ezequiel 43, 19, versículo 27, e capítulo 44, verso de 9 a 31. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelo princípio da santidade. Como falamos anteriormente, quando o povo começou a se distanciar dos caminhos do Senhor, se voltando para os ídolos, e a política se tornou a principal, ou talvez uma das principais idolatrias no meio do povo, os sacerdotes começaram a se vender. E é sabido através dos profetas que a justiça não era mais praticada. E os sacerdotes, aqueles que deveriam trabalhar no fiel da balança para que a justiça fosse implementada e executada no meio do povo, pois eles eram o representante do povo diante de Deus, eram aqueles que deveriam apresentar a situação do povo diante de Deus, as suas falhas, as suas petições a Deus. Eles agora estavam se vendendo, né? E eram subornados, eram corrompidos e corrompia, e cada um explorava o seu irmão da melhor maneira que achasse por bem. E isso fez com que Deus levantasse os profetas para que viesse trazer palavras de advertência, palavras de juízo, se tal atitude não fosse mudada. E vimos que o negócio foi de pior a pior e Deus permitiu que todo o peso do pecado praticado por eles caísse sobre as suas próprias cabeças. Então, meus amados irmãos, nós estamos diante de um Deus zeloso, um Deus que ama a justiça, um Deus que ama aqueles que praticam a justiça. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo é somente para aqueles que são verdadeiros cristãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo. E ele nunca, na verdade, conheceu a Deus. Portanto, irmãos, a justiça tem que ser praticada. Temos que ser justos e solidários com os nossos irmãos. Infelizmente, vivemos numa época em que um adágio popular muito conhecido prega a seguinte frase: cada um por si e Deus por todos. Então, as pessoas estão preocupadas em adquirir o máximo que pode, porque quem pode mais chora menos. É isso que tem acontecido. Nós vivemos no meio de uma comunidade cristã e evangélica onde muita gente sofre as injustiças, e aqueles que deveriam praticar a justiça, ser igualitário com todos, eles são os primeiros a tirar parte do seu quinhão para que ele tenha de sobra e os outros que se virem. Antigamente, lendo aí uma frase, não me lembro o autor, ele dizia que a igreja primitiva, ela distribuía os bens entre os demais para que não houvesse nenhum faltoso, para que não houvesse ninguém passando necessidade. Hoje, nós vemos o contrário, né? Os líderes, eles tiram do povo para que não falte para eles, e o povo continua sofrendo. Então, há uma inversão de valores, e nós precisamos estar ligados nisso, porque o Senhor está vendo, Ele está contemplando, e mais cedo ou mais tarde Ele trará juízo àqueles que não têm administrado a igreja, o templo, da maneira como deveria estar administrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico 3, nós vamos ver aqui os avisos e ensinos para a igreja. E neste tópico serão enfatizadas algumas lições aplicáveis à igreja a partir do aspecto, ou melhor, a partir do exposto acima, considerando que encontramos no Novo Testamento a informação de que há nas Escrituras Sagradas, na época, o Antigo Testamento, ensinos e aviso, conforme Romanos capítulo 15, verso 4 e 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso
e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e à atividade da igreja. Então, como vimos aqui, já no Novo Testamento, nós vemos aqui os avisos, né? E os ensinos para a igreja, a maneira como deve ser executado. E no primeiro ponto, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ao refletirmos sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, homens, filhos e imortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é nosso grande sumo sacerdote, sem pecado, Hebreus capítulo 4, verso 14, perpétuo, Hebreus capítulo 7, 24, intercede, Hebreus capítulo 7, 25, ofereceu o único e perfeito sacrifício, Hebreus capítulo 9, verso 12 e verso 28, e capítulo 10, verso 12, mediador da nova aliança, Hebreus capítulo 9, verso 15. Na nova aliança não há uma classe sacerdotal exclusiva. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2 e 5. Todos os que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santo, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, verso 9, que oferece sacrifícios espirituais. Então, o que nós entendemos aqui é que naquela época existiam os sacerdotes, eles eram o representante de Deus diante dos homens, né? Eles representavam os homens diante de Deus, ou vice-versa. Então, como já disse, eles eram responsáveis por tudo aquilo que envolvia o culto e a espiritualidade. Todos os sofrimentos, todas as questões espirituais eram apresentadas ao sacerdote, que por sua vez se dirigia a Deus, levando, né, as reclamações, as petições, e Deus enviava a ele a resposta e ele aplicava ao povo, e quando o povo obedecia à voz de Deus, tudo ia às mil maravilhas, tudo contribuía para o bem deles. Mas quando eles se voltavam, ou melhor dizendo, voltavam as costas para Deus, voltavam contra Deus, não acatando a mensagem de Deus, não obedecendo os mandamentos, não guardando os estatutos, então Deus permitia que o calor da punição viesse atingi-los, e isso nós temos aí muitos exemplos, né, através das Escrituras, porque Deus, irmãos, Ele é um Deus real. Deus não é aquele Deus que mostra apenas as qualidades e esconde os defeitos. Nós temos essa tendência. Nós dificilmente vamos falar das nossas más qualidades. Nós geralmente procuramos impressionar as pessoas dentro daquilo que nós sabemos fazer de melhor. Então, as coisas negativas, a gente procura esconder o máximo, porque a gente não quer que a pessoa fale mal da gente ou veja a gente de uma outra forma. Já ouviu aquele provérbio que diz que a primeira impressão é a que fica? Nem sempre, porque muitas vezes você passa uma impressão que não é real, que não é verdadeira, mas com o tempo a gente vai ver a verdadeira impressão, que geralmente é aquilo que de fato você é. Mas o nosso Deus, Ele é aquilo que sempre foi, louvado seja o nome do Senhor. Com Deus não existe máscara, com Deus não tem teatro, com o nosso Deus é tudo às claras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente isso que Ele deseja que eu alcance e que você alcance. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui Ele exige que nós devemos servir a Ele com reverência e piedade. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus quanto ao acesso ao tabernáculos e templos, e comparamos com o véu do templo que se rasgou no momento da crucificação de Cristo, conforme relata Mateus 27, 51, e o chamado para nos achegarmos com confiança ao trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, 16, parece que hoje não há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta Hebreus, no capítulo 12, verso 28. Além de ter que ser agradável, e o versículo seguinte apresenta o motivo para todo esse cuidado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que o irmão entende com isso, e que deve entender com isso, é que nós precisamos ser sinceros, como já disse a princípio, sermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor, antes de olhar para a expressão do meu rosto, do meu corpo, ver como eu estou me apresentando, o Senhor está olhando para o meu coração e para a minha mente.
É por isso que Paulo diz que o meu louvor tem que ser com o corpo, com a alma e com o espírito. Não adianta, né, fazer como os fariseus faziam, aquele povo da época de Jesus fazia. Jesus foi enfático e categórico quando afirmou: esse povo me louva apenas de lábios, porque o coração está longe de mim. Então, o Senhor conhece a mim e a você. Ele sabe quando eu estou dedicando a Ele um culto de louvor e adoração. E quando isto é sincero, ele se torna um louvor e uma adoração perfeita e Deus recebe. Está escrito que Deus não ouve a pecador. Mas se ele é temente, se ele é sincero naquilo que está fazendo, a esse Deus ouve. Agora, não adianta eu dizer que sou um cristão e ser uma pessoa que transige em dois pensamentos, que ao mesmo tempo que quer agradar a Deus, quer agradar o mundo, como o povo de Israel no passado. Precisamos tomar cuidado, porque no momento desse, irmão, você pode ser derrotado. E aí você vai querer chamar por Deus e aí não vai ter, né, Deus ao teu alcance, não vai ter o anjo do Senhor acampando ao teu redor, porque você já o abandonou há muito tempo. Então é preciso ter cuidado. Essa comunhão com Deus, ela tem que ser perfeita. Comunhão com Deus, com o Espírito Santo, leia a palavra de Deus, orar, jejuar, manter uma comunhão com Deus, até porque o Senhor está voltando. Muita gente não está preocupado com a volta de Jesus, porque acha que ainda vai demorar 2000 anos para Jesus voltar. Eu quero dizer para você, meu amado, que você não vive mais 2000 anos. Então o tempo de preparar é hoje, porque Jesus está voltando para cada um daqueles que estão preparados e para aqueles que não estão preparados também, por intermédio da morte. Chegou o momento de partir. Você vai ou para cima ou para baixo. E se você está preparado, bem-aventurado será você. Mas se você não estiver preparado, triste vai ser o seu fim. Portanto, meu querido, estejamos preparados hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco. Você está na parada de ônibus, você está no aeroporto aguardando o momento do embarque. Não se afaste dessa portaria, dessa plataforma. Esteja com a sua passagem na mão, porque a qualquer momento você vai ser anunciado para embarcar neste veículo. E isso vai fazer uma grande diferença entre o céu e o inferno, se você estiver preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, temos aqui, procurar cumprir bem o ministério. O texto de Ezequiel, no capítulo 44, verso 10, 31, traz instruções detalhadas das responsabilidades dos levitas e sacerdotes, incluindo vestes e outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observando as diretrizes divinas. E hoje, na nova aliança, os ministros, obreiros da igreja também precisam exercer o ministério com cuidado, atenção e observando o que diz o Novo Testamento acerca dos mesmos. Notemos a exortação de Paulo para Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras, Colossenses 4,17, ou seja, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu, esforce e faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Então esse é o dever que o Senhor coloca sobre os meus e sobre os teus ombros como ministro do Evangelho. Nós temos que atentar bem para essas instruções, trazendo para a vida da igreja aquilo que é decente, aquilo que é coerente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Afinal de contas, nós somos sal da terra, somos luz do mundo, e uma luz não pode apagar o seu brilho, o sal não pode perder o seu sabor, e se isso acontece, não serve mais para nada. Então essa diferença tem que existir entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a melhor maneira de nos conduzirmos e passarmos essa mensagem adiante é cumprindo os mandamentos do Senhor. E para concluirmos, diz aqui o final, que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo, conforme a sua vontade, todo o tempo que nos resta nesta terra, até que Jesus Cristo volte, e assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo-o como revelado no Apocalipse capítulo 21 a 22. Portanto, meus amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde,
que nós possamos estar atentos às palavras do Senhor, nos santificando a cada dia, buscando esta comunhão perfeita com o Senhor a cada dia, porque estamos, como já frisei aqui, estamos na plataforma de embarque. A qualquer momento seremos avisados de que vamos embarcar. E o que importa, irmãos, é estarmos com a nossa passagem carimbada, protocolada, para não termos dificuldade nenhuma de termos que seguir para um outro destino que não, senão aquele que o Senhor já predeterminou pelo seu sacrifício no Calvário. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.